Efésios, capítulo 6, o versículo é a partir do 13. Vamos falar sobre a armadura de Deus. Temos vivido dias trabalhosos na terra, dias difíceis, dias de lutas. Temos vitórias para a glória de Deus, mas nós sabemos que os dias são maus, e não sou eu que digo, é a palavra de Deus que declara isso. Os dias na terra são trabalhosos, os dias na terra são maus, mas a gente não tem que temer. Mas para a gente poder enfrentar as lutas, as adversidades, os problemas, nós precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Diga amém? E é o que a palavra de Deus nos ensina aqui. No versículo 13, Efésios capítulo 6, verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Então aqui já tem uma direção de Deus para mim e para você. Qual? Temos que tomar toda a armadura de Deus. O soldado, e aqui o apóstolo Paulo faz uma referência ao soldado romano. O soldado, quando ele ia para a guerra, ele não podia ir para a guerra de qualquer maneira. Ele não podia ir para a guerra de qualquer forma. Ele tinha que se preparar para isso. Ele tinha que se preparar fisicamente, para poder até mesmo enfrentar o inimigo no campo de batalha. Você vê que no verso 12, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século que estão agindo nesse mundo, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, a nossa guerra é espiritual. A nossa luta é contra o diabo e os seus demônios. Então a gente tem que se preparar também espiritualmente para lutar contra o mal. Aí ele diz, como que a gente se prepara para isso? Tomando toda a armadura, o quê? De Deus. Então diga, eu preciso me vestir espiritualmente com toda a armadura de Deus. Amém? Amém? Você concorda? Quem concorda aí, diga amém. Então fala de novo, eu preciso me vestir com a armadura de Deus. Amém? E aí ele diz, para quê? Por que eu tenho que me vestir com essa armadura? Para que eu e você, olha lá, para que possais resistir o quê? No dia mau. Então, presta atenção. Lá em Salmo 34, 19 diz que muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor o livra de todas. Existe o justo e existe o ímpio. Existe o amor e o ódio, a guerra e a paz. Existe o justo e existe o ímpio. Quem é o justo? O praticante da justiça, o que pratica a palavra de Deus. Aquele que ouve a palavra, como eu preguei na sexta-feira, lá em Mateus capítulo 7, no verso 24, que Jesus ele disse que todo aquele que ouve as palavras dele e as pratica, Jesus compara esse homem ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então o justo é o praticante da justiça. Já o ímpio é o que conhece a palavra, é o que sabe o que está escrito, é o que está lá no verso 26, de Mateus 7, 26. É aquele que ouve as palavras de Jesus e as não cumpre. O ímpio, ele é conhecedor da verdade.
Porque às vezes a pessoa acha que o ímpio é aquela pessoa que ela não sabe nada da palavra de Deus. Por isso que ela faz tudo errado na vida dela. Não. O ímpio não assusta não, pode estar em cima do altar. Pode ter cargo na igreja. Pode ser membro de igreja. Que isso, pastora? Sim, porque o ímpio, ele é conhecedor da palavra. Ele só não pratica. Ele sabe o que precisa fazer, mas ele não faz. Ele não põe em prática na vida dele. Esse é o ímpio. E aí, lá em Salmo 34, 19, Deus fala que muitas são, não todas, muitas são as aflições de uma pessoa que é justa, que pratica a palavra. Então não é porque eu sou de Deus, não é porque eu sou praticante da palavra, não é porque eu sou de Jesus, que eu não vou passar por aflições nessa vida. Não é porque eu sou de Cristo, porque Ele me salvou, pagou o preço do seu sangue, que a minha vida agora aqui nessa terra vai ser um mar de rosas. Não. Jesus fala, muitas são as aflições do justo. Então o justo vai enfrentar aflições. Só que tem uma diferença. Qual? O ímpio tem todas as aflições dessa terra. Já um justo, ele não tem todas. Ele tem muitas. Então aqui a gente entende que tem algumas aflições que vêm sobre a vida de um ímpio, que não vêm sobre a vida de um justo. Mas não quer dizer que por eu ser de Jesus, praticante da palavra, eu não vá passar por aflições. Por que eu digo isso? Porque às vezes tem crente que não entende. Poxa, eu sou de Deus, eu sou dizimista, eu procuro viver a palavra, eu procuro fazer a vontade de Deus. Por que tanta luta na minha vida? Está escrito. Muitas são as aflições de um justo. Mas olha a boa notícia. Mas o Senhor o livra de todas. Aqui está a bênção. O ímpio, ele luta e não sabe o que vai ser. Já o justo não. O justo passa pela aflição, ele luta. E ele tem certeza de vitória. Ele tem certeza que Deus lhe dará o livramento. Ele tem certeza que ele sairá vencedor da batalha. Diga glória a Deus. Mas não é porque você é de Jesus que agora as aflições não virão. Olha um dos versículos mais conhecidos, João 16, 33. O que Jesus fala? Olha lá. Tenho-vos dito isto, para que em mim, em Jesus, tenhamos paz. No mundo tereis o quê? No mundo tereis o quê? Aflições, momentos difíceis, momentos de lutas, dias de batalha. Dia que você não queria ouvir aquela notícia. Dia que você não queria passar por aquilo que você passou. Dia que você não queria ter encontrado aquele gigante no teu caminho. Mas ele apareceu. Quem está me entendendo? Mas Deus está falando, no mundo tereis o quê? Aflições. Mas o que ele pede? Mas tende o quê? Bom ânimo. Eu gosto da tradução que fala, coragem minha filha, coragem meu filho. Deus sempre nos dá uma injeção de ânimo espiritual. Diga glória a Deus. Quer dizer, não abaixa a guarda não. Não abaixa a cabeça diante do problema não. É isso que ele está falando. Coragem. Diga amém. Se levante. Se disponha para lutar. Porque eu venci o mundo. Diga glória a Deus. Então, achar que, eu sou de Deus e eu não entendo porque tanta luta. Porque Jesus mesmo disse, nesse mundo vocês vão ter aflições. Mas tenham ânimo, coragem. Não abaixa a guarda não. Sua luta não é contra a carne, contra a sangue.
Você está lutando contra forças espirituais. Aí por isso ele diz: tomai toda a armadura de Deus. Voltando aí em Efésios 6,13, para que vocês possam resistir no dia mau. Que dia mau é esse? O dia da má notícia. Eu falei na sexta-feira que crente é mandado embora. Quem está vivo aqui, diga amém. Crente é mandado embora. Chega para trabalhar e o patrão fala: ó, eu vou precisar dispensar você. Ou não? Para alguns parece que não, né? Crente é mandado embora ou não? Crente vai no médico. E aí o doutor fala: olha, o exame aqui deu uma alteração. Ou será que crente nunca ouve isso? Hã? Claro que ouve. A gente ouve, a gente não quer ouvir. Tá aí uma coisa, se você trabalha, você não quer chegar para ser mandado embora, sim ou não? Se você vai no médico e ele abre lá o exame, você não quer ouvir uma má notícia, ou quer? A gente não quer. Ninguém quer passar por isso. Ninguém. Mas a Bíblia fala que o dia mau existe. Assim como existe o dia bom, o dia da boa notícia. Que você chegou para trabalhar e em vez de ser mandado embora, o patrão falou: ó, eu vou te promover e vou dobrar teu salário. Oh, glória, diga amém. O dia que você chega lá no doutor e ele abre o exame e diz: olha, dona Maria, a senhora não tem mais nada. E você solta um glória a Deus, doutor. O meu médico dos médicos me curou. Diga amém. Glória a Deus por isso. O dia que o filho, a filha, o pai, a mãe, o marido, a esposa diz mulher, ou mãe, né? O filho, ou pai, ou mãe, hoje eu vou na igreja com você. Eu vou começar a ir na igreja contigo. Eu vou buscar esse Deus que a senhora busca, ou que você busca. E dentro você só falta explodir de tanta alegria, de ter ouvido aquela pessoa, né, dizendo que está vindo para a igreja com você. É o dia bom, quem está entendendo? E a gente tem vitória para a glória de Deus. Mas o que eu quero lhe alertar é que a Bíblia nos orienta ao dia mau existe também. Ei, assim como o dia bom existe, o dia mau também existe. E Deus está falando que eu tenho que estar revestida da armadura dele, para que eu possa resistir nesse dia mau, que às vezes chega sem avisar. Você não está esperando e de repente parece soltar uma bomba em cima de você. Mas Deus está falando para você não ser pego desprevenido, desprevenida. Toma a minha armadura. Porque no dia que a má notícia chegar, no dia que o problema aparecer, aquele gigante que você jamais quis encontrar ele pelo caminho, mas que apareceu no teu caminho, Jesus está falando para que você possa resistir nesse dia mau. E verso 13 diz: e havendo feito tudo. Na tradução Ara, que é atualizada, fala assim: depois de terdes vencido tudo, vocês possam permanecer inabaláveis. Como diz aqui, ficar firmes. Ou seja, essa luta não vai te sucumbir. Esse problema não vai te destruir. Pelo contrário, você vai sair mais forte em nome de... Então diga: em nome de Jesus, nesta luta, eu sairei mais forte para a glória de Deus. Quem crê, diga amém. Qual é a armadura de Deus? Verso 14, primeiro utensílio aí da armadura espiritual. Estai, pois, firmes. Como que eu vou ficar firme? Tendo cingido, ou usando, ou colocando nos vossos lombos
a verdade, ou seja, tende cingido os vossos lombos com a verdade. A Bíblia fala aqui de um cinto que o soldado romano precisava usar. E para que servia aquele cinto do soldado romano? Para dar estabilidade na sua armadura e também para que ele pudesse levar a sua espada, um porta-espada também. Esse cinto era para que ele tivesse firmeza, estabilidade. Ficava aqui nessa parte inferior, né, do abdômen, para proteger também, a gente sabe, mas para dar a estabilidade na couraça que ele usava em toda a sua armadura. E para que ele pudesse portar também a sua arma, a sua espada. O que é a verdade para mim e para você? João 8,32, conhecereis a verdade, que é Cristo, que é Jesus, e esta verdade vos... João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aonde eu me firmo? Na verdade. João 8,44, quem é o pai da mentira? O diabo. Ele é mentiroso, mente desde o princípio, a Bíblia diz, nunca houve verdade nele. Então tudo que é, né, até mesmo que vem do maligno, tudo que é mentira, tudo que contradiz a verdade, não aceita na sua vida não. Por quê? Porque isso não vai te dar firmeza. Deus está falando, se firme, cingindo, usando o cinto da verdade. Cingir os lombos, ou seja, coloca o cinto da verdade. A verdade para mim e para você é a palavra de Deus. E é nela que a gente tem que estar firmado, firmada. Diga amém? Cristo para mim e para você tem que ser o centro de tudo. Se tem alguma coisa roubando o lugar dele na sua vida, renuncia hoje. Jesus, o Senhor é o centro da minha vida. O Senhor é a minha verdade, é no Senhor que eu estarei firme. Se algo contradizer o que a sua palavra me diz, eu não quero saber. Eu vou ficar com a verdade. Se o diabo está jogando na minha mente que eu sou uma derrotada, se Satanás está usando a boca de alguém para me acusar, dizendo que eu não vou dar nada na vida, quero saber não, eu vou ficar com a verdade. Eu vou ficar com a palavra. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Amém? E a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Se firma nela. O diabo quer te convencer que essa doença é tua e que você vai ter que carregar ela a vida toda. Ô seu mentiroso, a minha doença Jesus já carregou no corpo dele quando ele morreu naquela cruz. E pelas suas feridas, chagas, eu já estou curado, curada. E essa é a verdade de Deus na minha vida. E é nela que eu vou me firmar. Diga amém? Segundo utensílio da armadura de Deus que você tem que usar, vestida a couraça da justiça. O que era a couraça da justiça para o soldado romano? Aquele colete que ele usava. E a função daquele colete era proteger os seus órgãos vitais. Era uma proteção. A área onde tem o coração, o fígado, o pâncreas, os rins, os órgãos vitais. O que Deus está falando, hein? Para você que precisa resistir no dia mal, lutar contra principados e potestades, proteja o seu coração. Proteja essa área. Quem está entendendo, diga amém. Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve de guardar, guarde o seu coração. O diabo é muito mesquinho, é muito sujo, é muito peçonhento. Ô pastora, Satanás maldito. Que isso, pastora? O diabo é muito astuto, sorrateiro.
A pessoa, às vezes, é aquela pessoa, aquela muralha, sabe? Aquela pessoa firme, disposta para a batalha. Mas o bicho vem de uma forma sorrateira. Uma coisa, às vezes, pequenininha. Para poder atingir o coração dela. Tem uma coisa que ele gosta muito de usar, chamado ressentimento, mágoa. Se ele conseguir atingir o coração da pessoa, ele desmorona ela todinha. Por isso que Deus está falando, presta atenção, você vai se revestir da minha armadura? Põe a couraça da justiça, protege essa parte, hein? Cuida dessa parte na tua vida. Irmãos, irmãs, sem dar muitas voltas, o diabo sempre vai tentar atingir o nosso coração. Como, pastora? Trazendo muitas vezes ressentimento, mágoa, chateação. Por isso que a Bíblia diz, sobretudo que você deve de guardar, guarda o teu coração. Você foi ofendido? Você foi injustiçado? Você foi magoado por alguém? Você foi, até mesmo, eu estava vendo agora ali, em Provérbios capítulo 9, que fala que a pessoa sábia, ela sempre, se você repreender ela sempre vai aceitar a repreensão e vai se tornar uma pessoa mais sábia ainda na vida. Mas a Bíblia diz que um zombador, ou uma pessoa tola, se você repreendê-la, ela vai te odiar. Por quê? Porque o tolo não aceita a correção, não aceita a repreensão. Eu venho de uma escola espiritual, no Ministério da Igreja da Graça, que eu aprendi, lá no Salmo 141, fira-me o justo, e isto será um óleo precioso sobre a minha cabeça. Eu nunca deixei entrar mágoa no meu coração quando os meus pastores precisaram me repreender. Se eu estava certo ou não, quem me justifica é Deus. Mas eu sempre aceitei a repreensão. Porque se ele estava sendo usado para me corrigir, Deus estava usando ele ali para me ensinar alguma coisa. Mas hoje a gente vive, numa era que as pessoas não conseguem ser confrontadas. Que os pais têm dificuldade de repreender os seus próprios filhos, que não aceitam não como resposta. Está aí as irmãs que são da área da educação para falar dos perrengues que têm visto. E sem exagero, desde quando você vai repreender, não aceitar, querer fazer até besteira da vida. E não estou exagerando não. Que o Senhor nos dê graça para passar por tudo isso, diga amém? E principalmente sabedoria, discernimento. Mas a gente não pode afrouxar. Com sabedoria de Deus a gente tem que continuar, diga amém? Mas voltando aí, cuida do seu coração. A pastora falou uma coisa que eu não gostei. Guarda o seu coração. Ora a Deus, Senhor, fiquei chateada, mas limpa o meu coração. Ele ou ela está perdoado em nome de Jesus. Porque se você deixar, você pode ser uma muralha espiritual, no sentido de ser aquela pessoa, olha, pessoa pronta para a batalha, mas se o diabo conseguir atingir teu coração, ele te desmorona. Deixa não, aqui não vai entrar não. Quem está entendendo, diga amém. Estou magoada com meu marido, estou magoada com a minha esposa, limpa o seu coração. Estou magoado com uma pessoa lá do meu trabalho, pastora, limpa o seu coração, põe a couraça da justiça, protege essa área. Quem está entendendo, diga amém. Diga, me ajuda, Senhor. Versículo 15, o que mais? Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Olha para o seu irmão, para a sua irmã, diga, a caminhada é longa. Quem está vivo aí, diga amém.
Então fala para ele e para ela, a sua caminhada é longa. Diga, calça as sandálias. Amém, igreja? Essas sandálias do soldado romano embaixo tinham uns cravejados em formato de pregos para dar estabilidade, firmeza no andar do soldado. Mas eu vejo também, dava condições não só dele passar por caminhos difíceis, mas também podia seguir em frente. Porque se vai descalço, qualquer obstáculo, qualquer objeto pontiagudo podia machucar, furar e impedir a caminhada. E o que Deus nos orienta? A nossa caminhada com Ele é longa, a gente tem a missão para cumprir. Então Ele está dizendo, calça as sandálias, prepara os seus pés. Eu anotei aqui nessa parte Isaías 52, 7, quando a Bíblia diz, quão formosos são os pés, Aí essa tradução fala diferente, mas põe na Ara para mim, por favor. Olha lá, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia o quê? As boas novas, que faz o quê? Ouvir a paz, que anuncia o quê? Coisas boas, que faz ouvir, que diz a Sião, o teu Deus reina. Foi o que Jesus falou em Marcos 16, ide por todo mundo e pregai o quê? O evangelho, que são as boas notícias, boas novas, isso mesmo. Mas para eu ir e aguentar os percalços aí da caminhada, eu preciso calçar as sandálias. Eu preciso proteger os meus pés. Quem está entendendo, diga amém? Para que nada venha me ferir no caminho, ou me impedir de avançar nessa caminhada. Você vai aonde Deus mandar? Vai ou não? Tem uns que estão parados, está na hora de calçar as sandálias e ir, Ir nos hospitais, ir, até mesmo lá na casa do parente, ir aonde Jesus mandar para anunciar o evangelho. Ou será que isso aqui é uma missão só de pastor ou pastora? Não, o ide de Jesus em Marcos 16 é para toda a igreja na terra. E lá no seu trabalho, e aonde Deus mandar, anunciar as boas novas. Diga amém? Seus pés espirituais estão descalços? Ou seja, calçou essas sandálias aí, está indo. Tem evangelista me ouvindo, sentado, porque deixou de evangelizar. Como diz, a chuteira estão pendurada, pastora. Então pega de volta, minha irmã, meu irmão. Pega essas sandálias, Deus está falando com você. Calça elas novamente. Vai pregar para as crianças, para os jovens, vai aonde Deus mandar. Mas não para não. Quem está entendendo, diga amém. O que mais ele fala? Tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo da fé do soldado romano tinha mais de 1 metro. Ele conseguia cobrir o corpo todinho do soldado. E Deus está falando, a fé que eu te dei é um escudo para você se proteger. Do quê? Dos dardos inflamados. Olha lá, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O diabo vai jogar setas inflamadas, pegando fogo, para tentar incendiar você. Para tentar incendiar teu casamento. Para tentar destruir a família. É numa hora como essa que você tem que levantar o escudo da fé e dizer, aqui não, Satanás. E bacana que esse escudo que eles usavam era também umedecido, de propósito, porque sabiam que as setas vinham acesas, para botar fogo mesmo, para incendiar. Então quando batia no escudo,
que já estava ali umedecido, apagava-se. A nossa fé tem que ser esse escudo espiritual. Você tem que levantar esse escudo na sua casa, no seu casamento, na sua vida. Que o diabo vai tentar de todo jeito lançar esses dardos inflamados, acesos, para tentar destruir o que é seu. Mas como eu preguei semana passada, a fé real que Deus nos deu é uma grande arma, igreja. Essa que vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E é com ela que a gente consegue apagar essas setas malignas. Quem crê, diga amém. E adiante diz: tomai também o capacete da salvação. Olha para o irmão, para a irmã aí, para ele não dormir, diga: protege sua mente. Mas olha mesmo, fala: protege sua mente. Aqui é um campo de batalha, hein? Ô pastora, sim. Sim. A gente tem que tomar muito cuidado com essa parte aqui. Que é o quê? A nossa mente. Que é a antessala do nosso coração. Que o diabo sempre vai tentar por aqui. Provérbios 4:23, na tradução atualizada, a gente pode colocar na NVI, que fica melhor ainda na NVI não, na linguagem de hoje. Tenha cuidado com aquilo que você pensa. Com os pensamentos, com a mente, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E numa era como a gente vive hoje, com essas redes, com essa grande mídia aí, despejando sujeira todo dia, e não estou exagerando não, as ideologias, foi na quarta que eu falei, você vai vendo que os valores hoje estão invertidos. E você olha nas redes sociais, nas mídias, qual que é a pregação lá do mundo? Que o certo hoje é errado. E você andar de forma, correta, você está errado. E se você é errado, é o que está certo. É o que a gente vê hoje lá fora. Casamento é colocado como se fosse algo que descartável. Não deu certo? Segue tua vida. Tivemos um problema? Vai para lá que eu vou para cá. Isso vai sendo incutido na cabeça das pessoas. E tem gente que se deixa influenciar. Eu e meu marido não tá mais dando certo, não. Eu vou largar esse homem. Sai para lá. Sai para lá, essa mulher. Quando a palavra de Deus não ensina isso. Mateus 19, Deus diz: você deixa pai, deixa mãe, se une à sua mulher, o que Deus uniu jamais separe o homem, porque não são mais dois, a Bíblia diz, são uma só carne. Casamento, só a morte para separar. Eu sei que muitos tiveram que passar por um divórcio, mas jamais desejaram isso na vida. Mas o casamento bíblico é para a vida toda. E lá fora se prega que é descartável, que se troca de marido, se troca de esposa, como se trocasse de roupa. E a gente sabe que não é assim. Cuidado com seus pensamentos. Porque, como eu estou lhe dizendo, a mídia, as redes, o mundo lá fora traz uma pregação para corromper os princípios da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz: cuidado com as suas conversações, porque as más conversações vão corromper o quê? Os bons costumes. E a pessoa vai aceitando essas coisas, não protege com o capacete da salvação a sua mente, e vai entrando essas coisas na cabeça da pessoa. Dali a pouco está aquela pessoa que era de Deus,
temente, com a cabeça virada, corrompida, achando que o mundo é invertido mesmo. Protege os seus pensamentos. Toda vez que vier um pensamento, você coloca, está de acordo com a palavra? Se não tiver, aqui não, diabo. Na minha cabeça você não vai fazer ninho, não. Quem entendeu, diga amém. Protege aí, ó, a mente. Cuidado com o que você deixa entrar. Só para encerrar, tem gente que viaja na maionese nos seus pensamentos. Tem pensamentos que você não tem nem que deixar entrar na sua cabeça. Não permita. Vamos lá para finalizar. O que diz mais? E tomai também a espada do Espírito, que é o que, igreja? A palavra de Deus. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva, é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai lá e penetra até a divisão da nossa alma e do nosso espírito, das nossas juntas e medulas. E essa palavra que é viva e eficaz, é apta para discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. E o que me chama a atenção é que em toda essa armadura, a arma que a gente tem para atacar é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não adianta só ter a arma de ataque e estar todo desprotegido. Você viu que é um conjunto. Desde o cinto, desde a couraça, desde as sandálias, desde o escudo, desde o capacete. Mas eu preciso da arma principal, que é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. O diabo vai vir para cima e eu vou como? Com a espada do... Ó, qual que é a espada? Cadê a sua espada? Cadê a sua espada? Cadê? Essa é a espada. Levanta aí a sua espada. Essa é a nossa espada, igreja. Amém? Ela é a nossa espada. É a palavra de Deus. Passa a espada no diabo. Pisa na cabeça dele. Em nome de Jesus, Satanás está derrotado. Quem crê, diga amém. E ainda diz, orando em todo tempo, com toda oração e o que, igreja? E súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os... É só tomar a armadura? Não, eu só consigo tomar ela se eu orar em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Como que eu vou me revestindo dia a dia com essa armadura? Com a minha vida de oração. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Por isso que crente não pode deixar de orar um dia sequer. Porque um dia que você deixa de orar, você não se reveste dessa armadura, o inimigo vem e você está desprotegido. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Precisa orar, pastora? Sim. E não só orar, meditar nas escrituras também. Ontem eu ouvia o nosso missionário pregando, leia a sua Bíblia todos os dias. Nem que seja alguns versículos, 4 versículos, 5 versículos, 10. Leia a palavra de Deus todos os dias. Leia a Bíblia. A Bíblia é o livro do mundo mais vendido até hoje. A Bíblia é a palavra de Deus, igreja. E é com ela que a gente vai ter tudo que a gente precisa para poder vencer. Então se revista dessa armadura. Volta no 13, que foi onde a gente começou. Tome toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ou vencido tudo, permanecer firmes, para a glória de Deus.